Trabalhando como comissária de bordo em um voo para São Paulo, a mulher ficou paralisada ao dar-se conta de que o passageiro milionário era seu esposo que faleceu há 5 anos. Ela se aproximou e Viviane ajustou o lenço no pescoço, olhando seu reflexo no espelho do banheiro do avião. Já fazia 10 anos que trabalhava como comissária de bordo, uma década inteira voando pelos céus, atendendo passageiros de todos os tipos. Nos últimos 5 anos, porém, cada voo era um lembrete constante da dor que ela carregava no peito, uma dor que nunca desaparecia completamente, apenas se escondia nas entrelinhas de sua rotina. Ela suspirou, ajeitando o cabelo e se forçando a sorrir. Era assim que sobrevivia. Todos os dias, levantava da cama por Isabela, sua filha de 7 anos, a razão pela qual ainda tinha forças para seguir em frente. Isabela não entendia completamente o que tinha acontecido com o pai, Murilo, e talvez fosse melhor assim. Era difícil explicar a uma criança que ele havia partido de repente, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. O voo de hoje era de Recife para São Paulo, e a primeira classe estava cheia. Enquanto verificava os assentos, Viviane passou por uma dupla ruidosa que chamou sua atenção. Um homem, de terno elegante e sorriso fácil, ria alto enquanto brindava com uma jovem mulher de cabelos loiros e vestido vermelho chamativo. Ela sorriu educadamente, pronta para seguir adiante, quando seus olhos encontraram os dele e seu mundo parou. O copo de vinho que segurava quase caiu de sua mão. O coração disparou. As mãos começaram a tremer e ela sentiu o estômago revirar. Aqueles olhos, aquele sorriso. Era impossível. Ele estava ali, na sua frente. Murilo, seu marido, que deveria estar morto há 5 anos, estava sentado confortavelmente na primeira classe, sorrindo e rindo como se nunca tivesse desaparecido. Ela piscou, esperando que fosse uma miragem, uma ilusão criada pela saudade e pelo cansaço. Mas ele ainda estava lá, levantando o copo em um brinde despreocupado. Ela não conseguia desviar o olhar. Murilo a encarou, e por um breve momento, Viviane acreditou que ele a tinha reconhecido. Mas a expressão dele não mudou. Ele apenas voltou a rir e conversar com a mulher ao seu lado, como se Viviane fosse uma estranha qualquer. Com o coração despedaçado e a mente girando, Viviane se afastou, sentindo que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. As luzes suaves da cabine, o murmúrio dos passageiros, tudo parecia distante, abafado. Ela procurou um canto isolado, longe dos olhares curiosos, e se escondeu atrás de uma cortina próxima à galley. Ali, deixou que as lágrimas caíssem, silenciosamente, sem saber o que pensar ou como reagir. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesma, tentando controlar a respiração. Ele está morto. Ele morreu. Mas a imagem de Murilo, rindo e brindando como se estivesse no meio de uma festa, continuava a se repetir em sua mente, como um filme em loop. O homem que ela amou, o homem que ela enterrou em seu coração, estava ali, vivo e sorridente, e agia como se ela não existisse. O resto do voo se arrastou em uma névoa de confusão e desespero. Viviane evitou passar pela primeira classe novamente, e sempre que um dos colegas perguntava se ela estava bem, respondia apenas com um aceno de cabeça e um sorriso fraco. Precisava se manter profissional, precisava manter o controle, mesmo que tudo dentro dela estivesse em pedaços. Quando finalmente pousaram em São Paulo, Viviane foi uma das primeiras a sair do avião. Ela mal conseguia respirar, a cabeça latejando com perguntas e memórias que não faziam sentido. Precisava de ar. Precisava de um momento para processar o que tinha visto, para tentar encontrar alguma lógica naquilo tudo. Será que tinha sido um erro? Alguém que apenas se parecia com Murilo? Mas não. Ela sabia o que tinha visto. Era ele. Tinha que ser. Enquanto descia pela rampa, foi puxada de seus pensamentos por uma voz familiar. Oi, Viviane, tudo bem? Precisa de uma carona? Era Raul Santos, um conhecido que ela encontrava ocasionalmente nos voos e que parecia estar sempre no lugar certo na hora certa. Ele trabalhava como empresário e estava retornando de uma viagem de negócios.
Havia algo de reconfortante no jeito gentil de Raul, na forma como ele a olhava com preocupação sincera. Viviane tentou sorrir, mas apenas balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Eu acho que sim, disse finalmente, sua voz fraca, quase um sussurro. Raul notou o estado dela imediatamente. Você não parece bem, comentou, baixinho, mas sem pressionar. Venha, vou te levar para casa. Ela queria recusar, queria correr para o carro e dirigir até não aguentar mais. Mas havia algo na calma de Raul que fez com que ela aceitasse. Talvez ele pudesse distraí-la. Talvez pudesse oferecer alguma normalidade em meio ao caos que sua vida se tornara de repente. Durante o caminho, Viviane manteve os olhos fixos na janela, observando as luzes de São Paulo piscando como estrelas perdidas. Murilo. Ele estava vivo, e ela não fazia ideia do que isso significava, ou do que deveria fazer. Mas naquele momento, tudo o que queria era chegar em casa, abraçar Isabela e tentar se convencer de que não estava perdendo a sanidade. O caminho para casa foi silencioso. Raul dirigia com cuidado, respeitando o silêncio de Viviane, que mantinha os olhos fixos na paisagem que passava rapidamente pela janela. Ela ainda estava em choque, tentando processar o que tinha acontecido no voo. Murilo, vivo. A imagem dele sorrindo e brindando continuava a se repetir em sua mente como uma assombração, e ela não conseguia encontrar uma explicação para aquilo. Se precisar conversar, eu estou aqui, disse Raul, suavemente, enquanto paravam em um sinal vermelho. Ele olhou para ela, esperando uma resposta, mas Viviane apenas balançou a cabeça sem saber por onde começar. Ela ainda não tinha certeza se queria contar para alguém o que havia visto, especialmente porque nada fazia sentido. Obrigada, Raul, murmurou ela, finalmente. Eu só preciso de um tempo para entender tudo. Raul assentiu e voltou a se concentrar na estrada. Ele respeitava o espaço de Viviane, e ela era grata por isso. Durante o resto do caminho, o silêncio entre eles era confortável, quase reconfortante. Quando chegaram ao prédio de Viviane, ele estacionou o carro e virou-se para ela, oferecendo um sorriso gentil. Eu sei que mal nos conhecemos, mas quero que saiba que pode contar comigo, ok? Não importa o que seja. Viviane conseguiu esboçar um sorriso tímido. Obrigada, Raul, sério. Isso significa muito. Ela saiu do carro e entrou no prédio, sentindo o peso do dia finalmente se abater sobre ela. Ao abrir a porta de seu apartamento, foi recebida pelo som animado de Isabela cantando uma música infantil na sala. A menina estava sentada no chão, cercada de brinquedos, e correu para os braços da mãe assim que a viu entrar. Mamãe! Isabela gritou, abraçando Viviane com força. Eu estava com saudade. Viviane sorriu, deixando que aquele abraço apertado afastasse, ainda que por um momento, a confusão que a atormentava. Oi, meu amor. Eu também estava com saudade. Ela se abaixou para ficar na altura de Isabela e a observou por um momento, tentando se acalmar. A presença alegre e inocente da filha era um lembrete do que realmente importava. Viviane tinha passado por tanta coisa nos últimos anos, mas Isabela era a razão pela qual ela continuava lutando. Era por ela que ela precisava ser forte. Depois de dar um beijo na testa da filha, Viviane se levantou e foi até a cozinha, onde se preparou para fazer o jantar. No entanto, mal conseguiu focar nas tarefas. Sua mente estava a mil. Tudo o que ela queria era uma resposta para o que tinha visto. Como Murilo podia estar vivo? E por que ele estava agindo como se ela fosse uma estranha? A noite passou devagar. Viviane colocou Isabela para dormir, leu uma história e ficou ao lado dela até que pegasse no sono. Normalmente, esse era um dos momentos favoritos de Viviane, uma pausa tranquila e doce em meio ao caos do dia. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. A tranquilidade que ela tanto prezava parecia distante, inatingível. Mais tarde, sozinha na sala, Viviane finalmente permitiu que as lágrimas rolassem livremente. Sentia-se traída, confusa e com raiva. Durante 5 anos,
ela viveu acreditando que Murilo tinha morrido, que ele tinha sido levado para sempre em um acidente terrível. Ela se esforçou para seguir em frente, para reconstruir sua vida e criar sua filha sozinha. E agora, ele aparecia assim, do nada, como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, Viviane não sabia o que fazer. Ela sentia como se tivesse perdido o controle de sua própria vida. Em meio à dor, ela pegou o celular e, antes que pudesse mudar de ideia, digitou uma mensagem para Raul. Oi, Raul, ainda está acordado? A resposta veio rapidamente. Sim, claro. Está tudo bem? Viviane hesitou antes de responder. Não sabia como explicar o que estava sentindo, mas precisava falar com alguém. Você pode vir aqui amanhã? Preciso conversar. Claro, estarei aí. Na manhã seguinte, Viviane acordou cedo, ainda exausta pela noite mal dormida. Sua mente estava pesada com perguntas, mas ela tentou manter a calma enquanto preparava o café e arrumava Isabela para a escola. Depois de deixar a filha no colégio, voltou para casa e esperou ansiosamente pela chegada de Raul. Quando ele chegou, seu sorriso era tranquilizador, como se dissesse que tudo ficaria bem. Viviane o convidou para entrar e o guiou até a sala, onde os dois se sentaram. Ela sentiu o coração acelerar, mas sabia que precisava falar. Respirou fundo e começou. Eu vi Murilo, disse ela sem rodeios, como se precisasse tirar aquelas palavras de dentro de si de uma vez. Ele estava no voo de ontem, vivo. Raul franziu a testa, claramente surpreso. Como assim? O Murilo, seu marido? Mas ele faleceu, não foi? Foi o que eu pensei, respondeu Viviane, sua voz começando a tremer. Mas ele estava lá, na primeira classe, rindo e conversando com uma mulher. E ele fingiu que não me conhecia. Por um momento, Raul não soube o que dizer. Era evidente que estava tentando processar a informação. Ele então colocou uma mão gentil sobre a de Viviane. Eu não sei o que dizer. Isso é muito estranho, mas sei que deve estar sendo difícil para você. Viviane assentiu, sentindo um nó na garganta. Eu não sei o que fazer, Raul. Tudo isso parece um pesadelo. Olha, começou ele, mas falando devagar, como se escolhesse cada palavra cuidadosamente. Eu não faço ideia do que está acontecendo, mas vou estar aqui para te ajudar. O que quer que precise fazer para encontrar respostas, eu estou contigo. Essas palavras foram um alívio para Viviane, um raio de luz em meio à escuridão que a cercava. Ela ainda não tinha todas as respostas, mas saber que não precisaria enfrentar tudo sozinha era reconfortante. Pela primeira vez desde o dia anterior, ela sentiu que talvez houvesse um caminho para sair daquele caos. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e esperança para Viviane. Desde que tinha visto Murilo naquele voo, parecia que sua vida havia saído dos trilhos e ela mal conseguia se concentrar nas tarefas diárias. No entanto, a presença constante de Raul começou a oferecer uma espécie de ancoragem, um ponto de equilíbrio em meio à tempestade de emoções que a assolava. Raul se mostrou disponível para Viviane, enviando mensagens para saber como ela estava, convidando-a para tomar café nos dias em que ela não tinha voos programados e até ajudando-a com pequenas coisas que ela precisava resolver no dia a dia. Aos poucos, ele foi se tornando uma figura importante, alguém em quem ela podia confiar. Isabela gostava dele, e isso era algo que aliviava um pouco a tensão em seu coração. Uma tarde, enquanto caminhavam por um parque próximo à casa de Viviane, Raul sugeriu que eles fossem jantar em um restaurante italiano que ele conhecia. Vai ser bom você se distrair um pouco, tirar a cabeça de tudo isso, disse ele, sorrindo gentilmente. Viviane hesitou por um momento, mas sabia que precisava sair daquela espiral de pensamentos. Eu acho uma boa ideia, respondeu, tentando relaxar. Só espero não acabar chorando no meio do jantar. Raul riu. E se chorar, tudo bem. Eu estarei lá, com um guardanapo extra. Eles riram juntos, e por um momento,
Viviane sentiu um pouco da leveza que tinha desaparecido de sua vida desde que viu Murilo no avião. Mais tarde, naquela noite, enquanto se preparava para o jantar, ela se pegou pensando em como as coisas tinham mudado nos últimos meses. Nunca imaginou que deixaria alguém se aproximar depois da morte de Murilo. Pensava que jamais conseguiria confiar em outra pessoa de novo, mas Raul, com seu jeito tranquilo e atencioso, conseguiu atravessar as barreiras que ela tinha erguido. O restaurante era aconchegante e acolhedor, com luzes suaves e uma música ambiente que deixava o lugar mais agradável. Raul puxou a cadeira para ela, e Viviane agradeceu com um sorriso tímido. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos leves, histórias engraçadas do trabalho de Raul, as peripécias de Isabela na escola e até anedotas das experiências de Viviane como comissária de bordo. Ela percebeu que fazia tempo que não ria tanto. "Você sabe, eu sempre admirei como você consegue ser tão forte", disse Raul, olhando-a nos olhos, sua voz suave, mas cheia de sinceridade. "Tudo que você passou e ainda assim conseguiu seguir em frente é realmente admirável." Viviane sentiu suas bochechas corarem. "Eu não sei se sou tão forte assim. Só faço o que preciso fazer, sabe? Isso é o que te torna forte", ele respondeu, com um sorriso gentil. "Enfrentar tudo isso e continuar. Cuidar da sua filha, não desistir." As palavras de Raul tocaram Viviane de uma maneira que ela não esperava. Durante tanto tempo, ela tinha sentido que estava apenas sobrevivendo, arrastando-se de um dia para o outro. Mas pela primeira vez, alguém via força nela, e não apenas a dor. Ela ficou em silêncio por um momento, sem saber como responder, e apenas sorriu. "Obrigada, Raul. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Depois do jantar, eles caminharam um pouco pela calçada, aproveitando a noite fresca e o silêncio reconfortante que os envolvia. Raul a levou até em casa e, ao se despedirem na porta, houve um breve momento em que os dois hesitaram, como se houvesse algo não dito entre eles. Raul pareceu se inclinar um pouco mais próximo, e por um instante, Viviane pensou que ele a beijaria, mas ele parou e apenas segurou sua mão. "A boa noite, Viviane!" disse ele suavemente, deixando o toque de sua mão linger por um segundo a mais. "Eu realmente gostei dessa noite." "Eu também", respondeu ela, com um sorriso genuíno. "Boa noite, Raul." Depois que ele foi embora, Viviane se recostou na porta, sentindo o coração bater um pouco mais rápido do que de costume. Ela se permitiu um momento de felicidade, mesmo que soubesse que ainda havia muitas coisas para resolver. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de seguir em frente e encontrar a felicidade novamente. Mas as lembranças de Murilo continuavam a pairar sobre ela, como uma sombra persistente que não a deixava em paz. Mesmo depois de uma noite agradável com Raul, ela não conseguia evitar a sensação de que precisava encontrar respostas para o que tinha visto. Quem era aquela mulher ao lado dele? Por que ele fingiu não reconhecê-la? E o mais importante, por que ele estava vivo? Naquela noite, Viviane ficou acordada por horas, revirando-se na cama. Tentou ligar os pontos, entender como alguém poderia simplesmente desaparecer por 5 anos e reaparecer do nada, agindo como se nada tivesse acontecido. Quanto mais pensava, mais confusa ficava. Decidiu que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar vivendo sem respostas, sem saber o que realmente estava acontecendo. Na manhã seguinte, Viviane decidiu que tomaria uma atitude. Pegou seu celular e procurou o contato de Raul. Havia algo reconfortante em saber que ele estava ali, pronto para ajudar, mas também sabia que não podia depender dele para resolver tudo. Precisava encontrar a verdade por conta própria, ainda que isso significasse enfrentar o passado que tanto havia tentado deixar para trás. "Oi, Raul. Você pode vir aqui depois do trabalho?" Ela enviou a mensagem, esperando que ele estivesse disponível. "Claro, vou direto para aí. Está tudo bem?" Ele respondeu em poucos segundos. "Sim, só precisamos conversar." Enquanto aguardava a chegada de Raul,
Viviane se preparou para o que viria a seguir. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar Murilo de frente e exigir respostas. E, de certa forma, a presença de Raul era um lembrete de que ela não estava sozinha. Ele era a única coisa que a fazia sentir que poderia suportar o que viesse. Quando Raul chegou, no fim da tarde, ela o recebeu com um sorriso cansado. Ele percebeu imediatamente que havia algo errado, mas não pressionou. Sentaram-se na sala e ela respirou fundo antes de começar a falar. Raul, eu decidi que preciso encontrar respostas. Não posso continuar vivendo assim, sem saber o que aconteceu com Murilo. Por que ele está vivo? Por que ele me ignorou no voo? Viviane olhou para Raul, esperando que ele entendesse a urgência em sua voz. E eu quero que você me ajude. Na manhã seguinte ao jantar com Raul, Viviane acordou com uma sensação de determinação, mas ainda sentia o peso da incerteza. Ela sabia que precisava descobrir a verdade sobre Murilo, mas a ideia de confrontá-lo a deixava nervosa. Mesmo assim, ter decidido buscar respostas já era um passo à frente. Ela fez seu café da manhã, deixou Isabela na escola e voltou para casa, planejando passar o dia refletindo sobre como poderia abordar a situação. No entanto, seus planos foram interrompidos. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou Murilo ali, parado no corredor, como se estivesse esperando por ela. Vestia roupas casuais, um boné cobrindo parte do rosto, mas havia algo de diferente em seu olhar. Ele parecia tenso, ansioso. Viviane ficou paralisada por um momento, o coração disparado, enquanto 1000 pensamentos passavam por sua cabeça. Murilo, o que você está fazendo aqui? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, enquanto ela tentava controlar as mãos trêmulas. Murilo tirou o boné, revelando seu rosto completamente. Precisamos conversar, Viviane. É importante. Havia um tom urgente em sua voz, mas ela não sabia se era desespero ou algo mais sinistro. Já não tenho nada para conversar com você, disse ela, tentando soar firme, embora estivesse desesperada para obter respostas. Você desapareceu por 5 anos e agora aparece assim, do nada? O que está acontecendo? Me deixe entrar, por favor, implorou ele, dando um passo em direção à porta. Eu posso explicar tudo, mas não aqui, não no corredor. Relutante, Viviane deu um passo para trás e deixou que ele entrasse. Fechou a porta atrás de si, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Quando se virou para encará-lo, viu que ele parecia abatido, cansado, como se estivesse carregando um peso enorme. Murilo olhou ao redor do apartamento, notando as mudanças que ela fez desde que ele partiu, e isso pareceu deixá-lo ainda mais desconfortável. Onde você esteve todo esse tempo? Perguntou Viviane, sem esconder a raiva em sua voz. E quem era aquela mulher com você no avião? Murilo respirou fundo, passando a mão pelo cabelo, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu sei que isso vai soar louco, mas eu precisei desaparecer. Simulei minha própria morte. As palavras bateram nela como um soco. Por mais que já tivesse suspeitado de algo assim, ouvir a confirmação de Murilo a fez perder o fôlego por um momento. Você... o quê? Sua voz era um misto de incredulidade e raiva. Ou você simulou sua morte? Por quê? Como você pôde fazer isso comigo? Com a nossa filha? Foi a única saída que encontrei, disse ele, tentando soar calmo, mas havia uma urgência em seu tom que ela não podia ignorar. Eu estava envolvido em algo que saiu do controle. Havia muito dinheiro em jogo e eu precisava desaparecer antes que fosse tarde demais. Viviane sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela tentou processar as palavras dele, mas nada fazia sentido. Do que você está falando? Que dinheiro? Você está fugindo de alguma coisa? Murilo assentiu, seus olhos fixos nos dela. Eu estava trabalhando para uma empresa de investimentos e houve um esquema, desvios de dinheiro. Muito dinheiro. Eu e uma colega, a secretária da empresa, estávamos envolvidos. Quando tudo começou a desmoronar, decidimos que a única forma de escapar era desaparecer. Por isso simulei o acidente. A revelação a deixou sem palavras.
Todas as dúvidas que ela tinha sobre ele nos últimos dias pareciam minúsculas perto do que ele acabara de confessar. "E você nunca pensou em nós?" perguntou ela, com lágrimas nos olhos. "Na sua esposa? Na sua filha? Simplesmente decidiu que não importávamos e desapareceu?" Murilo balançou a cabeça, parecendo angustiado. "Foi uma decisão terrível, eu sei. Mas eu fiz isso para proteger vocês, Viviane. Se eu fosse pego, vocês teriam sido arrastadas para tudo isso. Eu não queria que nada acontecesse com você e Isabela." Viviane riu amargamente, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto. "E você acha que isso é proteger? Me deixar acreditar que você estava morto? Deixar nossa filha crescer sem um pai? Como isso pode ser proteção?" "Eu sei que errei", disse Murilo, com a voz pesada. "Mas agora estou de volta e preciso da sua ajuda. Se você me ajudar a me esconder, prometo que nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Vou garantir que você e Isabela tenham tudo o que sempre precisaram." Viviane o encarou, incrédula. "Você acha que eu quero o seu dinheiro, Murilo? Depois de tudo isso, depois de todo o sofrimento que causou, você realmente acha que dinheiro vai resolver as coisas?" "Não estou dizendo que vai resolver tudo", ele respondeu, mais baixo. "Mas vai garantir o futuro de Isabela. As melhores escolas, uma vida confortável. Por favor, Viviane. Sei que te pedir isso é injusto, mas estou desesperado." A proposta de Murilo a fez se sentir doente. Ele estava pedindo que ela ignorasse tudo, que simplesmente escondesse um homem procurado por crimes financeiros, em troca de segurança financeira para Isabela. Por um momento, ela sentiu a tentação passar por sua mente. Afinal, tudo o que ela sempre quis foi dar à filha uma vida segura e confortável, mas rapidamente afastou esse pensamento. Não podia acreditar no que ele estava pedindo. "Não posso fazer isso, Murilo", disse Viviane, balançando a cabeça. "Você destruiu tudo, e eu não vou trair minha própria consciência, nem colocar a nossa filha em risco para te ajudar a fugir das consequências dos seus atos." Murilo se aproximou, pegando suas mãos, e ela tentou recuar, mas ele a segurou firme. "Por favor, Viviane, eu prometo que isso é só temporário. Depois eu desapareço para sempre, e você nunca mais vai precisar lidar comigo. Só me ajude dessa vez." Viviane soltou suas mãos das dele com força, como se estivesse tentando se livrar de uma corrente. "Não", disse com a voz firme, embora o coração estivesse despedaçado. "Vá embora, Murilo. Eu não vou fazer parte dessa mentira." Murilo pareceu surpreso com a firmeza dela, mas não insistiu. Ele deu um passo para trás, sua expressão se suavizando por um momento, como se reconhecesse a derrota. "Tudo bem, eu vou embora, mas estarei por perto se mudar de ideia." Sem dizer mais nada, ele virou-se e saiu do apartamento, deixando Viviane sozinha, com um turbilhão de emoções que ela não sabia como lidar. Quando a porta se fechou atrás dele, ela deslizou para o chão, abraçando os joelhos e deixando as lágrimas caírem livremente. Viviane sentiu uma mistura de raiva, tristeza e, por mais que odiasse admitir, uma ponta de alívio. Finalmente, tinha as respostas que procurava, mesmo que fossem devastadoras. Mas junto com as respostas, surgiram novas perguntas. O que faria agora que sabia a verdade? E como Raul reagiria se soubesse o que Murilo tinha revelado? Viviane passou o resto do dia em um estado de atordoamento. A visita inesperada de Murilo havia bagunçado completamente seus pensamentos. Mesmo depois de ouvir toda a história, ainda era difícil acreditar que o homem que ela amou e perdeu havia decidido simular sua própria morte e desaparecer sem considerar o impacto que isso teria em sua vida e na vida de Isabela. Ela tentou se concentrar nas tarefas diárias, arrumando a casa, preparando o jantar, mas sua mente voltava repetidamente para a proposta de Murilo. As palavras dele ecoavam na sua cabeça. Você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Vou garantir que Isabela tenha tudo o que sempre precisou. A tentação era cruel.
Viviane sabia que não era certo ajudar um criminoso, mas, por outro lado, a perspectiva de dar uma vida confortável para a filha era difícil de ignorar. Sentada no sofá, segurando uma xícara de chá que esfriava rapidamente, ela se pegou imaginando o que poderia ter sido se Murilo tivesse tomado outras decisões. Se ele não tivesse se envolvido naquele esquema, se eles ainda fossem uma família normal, se Isabela pudesse crescer com um pai presente. Mas essas eram apenas fantasias, e a realidade agora era muito mais sombria e complicada. Naquela noite, quando Isabela dormia no quarto ao lado, Viviane ligou para Raul. Precisava ouvir uma voz familiar, alguém que a trouxesse de volta para a realidade. Ele atendeu no terceiro toque, e ao som de sua voz, ela sentiu as lágrimas voltarem a seus olhos. "Oi, Viviane", disse Raul, com aquele tom calmo e reconfortante que sempre parecia saber exatamente o que ela precisava ouvir. "Tudo bem?" "Eu... não sei", respondeu ela, tentando manter a voz firme, mas falhando. "Murilo apareceu hoje." O silêncio do outro lado da linha foi palpável. Raul não esperava por isso, e quando respondeu, sua voz estava carregada de surpresa. "Ele apareceu? Como assim?" "Ele veio até minha casa. Ele me contou tudo." Viviane respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para resumir o caos que Murilo havia deixado para trás. "Ele forjou a própria morte, Raul. Disse que estava envolvido em um esquema de desvio de dinheiro e que precisava desaparecer." Raul ficou em silêncio por alguns instantes, processando o que tinha acabado de ouvir. "E o que ele quer agora? Por que ele voltou?" Viviane sentiu o estômago se revirar ao se lembrar da proposta de Murilo. "Ele quer que eu o ajude a se esconder. Prometeu dinheiro, segurança para Isabela. Ele acha que eu vou concordar em acobertar os crimes dele." A resposta de Raul veio de imediato, firme e decidida. "Você não pode fazer isso, Viviane. Ele está tentando manipular você. Não caia nessa." "Eu sei", disse ela, sua voz tremendo com a mistura de frustração e tristeza. "Eu disse a ele que não. Mas parte de mim não consegue deixar de pensar no que isso significaria para o futuro da minha filha. E se eu estivesse jogando fora uma oportunidade de dar a ela uma vida melhor?" "Não é uma oportunidade, é uma armadilha", insistiu Raul. "Murilo está desesperado e vai dizer qualquer coisa para conseguir o que quer. Pense no que isso significaria para você e Isabela se ele fosse pego. Vocês seriam arrastadas para a lama junto com ele." As palavras de Raul eram duras, mas necessárias. Viviane sabia que ele estava certo, mas era difícil não se deixar seduzir pela ideia de uma solução fácil, por mais arriscada e errada que fosse. Sentindo-se perdida, ela mudou de assunto, tentando afastar os pensamentos sobre Murilo por pelo menos alguns minutos. Raul, percebendo a angústia dela, seguiu o fluxo, e aos poucos a conversa se suavizou. No dia seguinte, Viviane acordou cedo, ainda com o peso das escolhas que precisava fazer. Depois de deixar Isabela na escola, passou pelo café onde Raul costumava tomar o café da manhã antes do trabalho. Ela não tinha planejado vê-lo, mas seus pés a levaram até lá quase que automaticamente. Assim que entrou no lugar, avistou Raul sentado em uma mesa no canto, lendo o jornal e bebendo café. Ele a viu e imediatamente acenou para que se juntasse a ele. "Bom dia", disse ele, sorrindo calorosamente. "Mas que bom te ver." "Bom dia", respondeu Viviane, sentando-se ao lado dele. "Desculpe aparecer assim, sem avisar." "Sem problema algum", disse Raul. "Eu estou feliz que você tenha vindo." Ele olhou para ela com um misto de preocupação e curiosidade. "Você está bem?" Viviane ficou em silêncio por alguns instantes, tentando encontrar as palavras. "Ainda estou tentando entender tudo", disse finalmente. "Murilo me jogou em uma situação que eu não sei como resolver." Raul assentiu, tomando um gole de café antes de responder. "Viviane, eu sei que é difícil, mas você precisa pensar no que é melhor para você e para Isabela. E a melhor coisa que você pode fazer agora é se afastar de Murilo e evitar qualquer contato com ele." "Eu sei, Raul. Só que ele está desesperado, e isso me assusta", admitiu ela, suas mãos trêmulas.
Ele pode tentar qualquer coisa para escapar dessa situação. Raul franziu a testa, parecendo ponderar sobre as palavras dela. Você quer que eu vá com você se ele aparecer de novo? Talvez se ele souber que você não está sozinha, ele desista de tentar te manipular. Viviane sentiu um calor confortante se espalhar por ela ao ouvir aquilo. Raul estava disposto a ajudá-la, mesmo sem entender toda a complexidade da situação. Eu acho que seria bom, disse ela, hesitante. Saber que não estou sozinha nessa faz muita diferença. Raul segurou a mão dela por um momento, apertando-a suavemente. Você nunca vai estar sozinha, Viviane. Não enquanto eu puder fazer alguma coisa para ajudar. Naquela noite, depois de mais um longo dia, Viviane se sentou na sala escura do apartamento, olhando pela janela para as luzes de São Paulo, que brilhavam incessantes. Ela se perguntou como a vida dela tinha chegado àquele ponto. Como alguém que ela amou tanto poderia ter se transformado em uma ameaça tão grande para tudo que ela prezava. E, mais do que isso, ela se perguntou se algum dia conseguiria deixar de sentir o peso do que tinha sido e o que não poderia mais ser. Mas ao pensar em Raul, sentiu uma ponta de esperança. Ele estava ali por ela, oferecendo apoio, sem pedir nada em troca. Mesmo que a situação com Murilo parecesse insuportável, havia alguém disposto a ficar ao lado dela e lutar para que ela encontrasse uma saída. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para ajudá-la a seguir em frente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Viviane. Ela ainda não conseguia acreditar que Murilo havia aparecido e, pior, que ele tinha feito uma proposta tão absurda e imoral. Mas enquanto tentava manter sua vida nos trilhos, era cada vez mais difícil afastar as dúvidas e as preocupações que latejavam em sua mente. Depois de um turno exaustivo, Viviane saiu do aeroporto e encontrou Raul esperando por ela no estacionamento, como haviam combinado. Ele tinha um sorriso reconfortante no rosto, o tipo de sorriso que dizia que tudo ficaria bem, mesmo quando parecia impossível. Ela se aproximou e o abraçou, deixando-se perder por um momento na segurança dos braços dele. Como você está? Perguntou ele, sua voz suave. Cansada, confusa, admitiu Viviane, soltando-se do abraço. Ainda tentando processar tudo. Raul assentiu, compreendendo. Eu imaginei, por isso queria passar um tempo com você hoje. Que tal a gente dar uma volta e depois pegar alguma coisa para comer? Viviane sorriu. Eu adoraria. Eles entraram no carro de Raul e dirigiram em silêncio por um tempo. A familiaridade daquela cena trouxe um pouco de paz para Viviane, que estava perdida em pensamentos. Quando finalmente pararam em um pequeno restaurante próximo, Raul fez o pedido e voltou a se sentar com ela, seus olhos fixos nos dela. Viviane, ele começou, hesitante. Eu sei que você está enfrentando muita coisa agora, e eu não quero pressionar, mas eu sinto que preciso te contar uma coisa. A seriedade no tom de Raul fez Viviane se endireitar na cadeira, sentindo um nervosismo repentino. O que foi? Tem algo errado? Raul respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Você sabe que eu trabalho na área de investimentos, certo? Ele esperou que Viviane assentisse antes de continuar. Bem, a empresa onde eu trabalho foi uma das vítimas do golpe financeiro que você mencionou, aquele do qual Murilo fazia parte. Viviane ficou em choque. Ela havia contado para Raul sobre a confissão de Murilo, mas não esperava que ele tivesse uma conexão direta com tudo isso. Espera, como assim? Sua empresa foi uma das que ele enganou? Raul assentiu, seu olhar sério. Sim. Na época, houve muitos prejuízos e cortes de pessoal. Eu não sabia quem estava por trás de tudo, até que a investigação apontou para a empresa onde Murilo trabalhava. Desde então, tenho me envolvido pessoalmente na investigação, tentando ajudar a polícia a rastrear o dinheiro desviado e descobrir quem estava envolvido. E é por isso que preciso ser honesto com você. A cabeça de Viviane girava enquanto ela tentava processar a revelação. Então você sabia que estavam procurando por ele? Sabia que ele estava envolvido em tudo isso?
Eu não sabia que era ele, especificamente. Raul esclareceu, sua voz suave, mas firme. Mas eu sabia que havia mais pessoas envolvidas e que estávamos perto de descobrir quem eram. Quando você me contou sobre Murilo, tudo começou a fazer sentido. Foi como se as peças finalmente se encaixassem. Viviane sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquilo. Ela não podia acreditar que o homem que ela tanto amou estava por trás de algo tão grande. E agora, saber que Raul estava pessoalmente envolvido na investigação apenas complicava tudo ainda mais. "E o que isso significa agora?" perguntou ela, sua voz baixa. "O que você vai fazer?" Raul a olhou nos olhos, seu olhar cheio de compreensão. "Viviane, eu preciso que você entenda que eu não vou te forçar a nada, mas eu também não posso ignorar o que está acontecendo. A polícia está atrás de Murilo, e ele é considerado um fugitivo. O que ele fez prejudicou muitas pessoas e ele precisa ser responsabilizado." "Eu sei", sussurrou Viviane, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. "Mas ele é o pai da minha filha, Raul. Por mais que eu queira fazer a coisa certa, não é fácil simplesmente entregar ele." Raul estendeu a mão e segurou-a de Viviane, apertando-a com carinho. "Eu sei que é difícil, e não estou pedindo para você tomar uma decisão agora. Mas quero que você saiba que, não importa o que aconteça, eu estarei aqui para te apoiar. Seja para encontrar uma solução, seja para enfrentar o que vier, não vou te deixar sozinha." Viviane sentiu um alívio inexplicável ao ouvir aquelas palavras. Mesmo diante de uma situação tão complicada, saber que Raul estava ao seu lado tornava tudo um pouco mais suportável. "Obrigada, Raul. Eu realmente não sei o que faria sem você." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos um do outro. Raul era um porto seguro em meio à tempestade que era a vida de Viviane, e ela não sabia como expressar o quanto aquilo significava para ela. Finalmente, ela respirou fundo e falou o que vinha pensando nos últimos dias. "Eu preciso falar com Murilo de novo", disse ela, com a voz firme. "Eu preciso que ele entenda que isso não pode continuar. E talvez, se ele souber que você e a polícia estão envolvidos, ele finalmente perceba que não há como escapar." Raul ficou surpreso, mas assentiu. "Se é isso que você acha melhor, eu te apoio. Mas tenha cuidado, Viviane. Ele está desesperado, e pessoas desesperadas são imprevisíveis." Viviane sabia que ele tinha razão. Murilo estava em uma situação complicada e poderia tentar qualquer coisa para escapar. Mas ela também sabia que precisava resolver isso de uma vez por todas. Não podia continuar vivendo com aquela angústia, nem deixar que Isabela fosse arrastada para uma situação tão complicada e perigosa. "Obrigada por me apoiar", disse ela, sua voz carregada de emoção. "Eu nunca achei que estaria em uma situação assim, mas saber que você está ao meu lado, isso me dá forças para enfrentar tudo." Raul sorriu para ela, e por um momento, parecia que tudo ficaria bem. "E eu sempre estarei aqui, Viviane, não importa o que aconteça." Enquanto terminavam a refeição, Viviane sentiu uma nova determinação crescer dentro dela. Sabia que precisava confrontar Murilo, sabia que precisava encontrar uma forma de resolver tudo aquilo, por mais doloroso que fosse. Mas agora, pelo menos, ela não estava sozinha. Tinha Raul ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Quando se despediram, Raul beijou sua testa, um gesto suave e cheio de carinho. "Se cuida, tá? E qualquer coisa, me liga." Viviane assentiu, sentindo o calor daquele gesto aquecer seu coração. "Pode deixar. E obrigada, de verdade." Enquanto caminhava para casa naquela noite, o ar fresco de São Paulo tocando seu rosto, Viviane sentiu que pela primeira vez em dias tinha um plano. Não seria fácil e certamente não seria sem dor, mas ela estava pronta para enfrentar Murilo e encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Com Raul ao seu lado, ela sabia que tinha forças para lutar pelo que era certo. Nos dias que se seguiram, Viviane não conseguia pensar em outra coisa além do próximo encontro com Murilo.
Ela sabia que precisava confrontá-lo novamente e deixar claro que não se envolveria nos seus planos, mas também sabia que a conversa seria complicada. Murilo era astuto e persuasivo, e o peso das lembranças que eles compartilhavam tornava ainda mais difícil para ela ser firme. Enquanto se preparava para sair de casa naquela tarde, o telefone tocou. Era Raul. Oi, Viviane, você já falou com ele? Perguntou, sua voz soando preocupada. Não, mas vou encontrar ele hoje, respondeu Viviane, tentando soar confiante. Acho que precisamos colocar um ponto final nessa história. Certo, disse Raul, após uma breve pausa. Só tome cuidado, por favor. E se precisar de mim, estou a uma ligação de distância. Viviane sorriu, mesmo que ele não pudesse ver. Obrigada, Raul. Eu vou ficar bem. Ela desligou o telefone e respirou fundo, tentando se preparar mentalmente para o que estava por vir. Pegou sua bolsa, deu um beijo rápido em Isabela, que estava distraída com um desenho animado na televisão, e saiu. Sentia o coração bater mais forte a cada passo que dava, mas havia uma determinação firme crescendo dentro dela. Precisava fazer isso, por si mesma e por sua filha. Ao chegar ao local combinado, um café discreto em um bairro afastado, Viviane avistou Murilo já sentado em uma mesa no canto, com um boné e óculos escuros, tentando não chamar atenção. Assim que ela se aproximou, ele tirou os óculos e a observou, estudando suas expressões. Ela se sentou sem dizer uma palavra, esperando que ele iniciasse a conversa. Viviane, eu sabia que você viria, disse ele, quebrando o silêncio. Sabia que você entenderia minha situação. Eu vim porque preciso de respostas, respondeu ela com frieza. Não vim aqui para ajudar você a se esconder ou fugir. Só quero entender por que fez tudo isso. Murilo suspirou, parecendo cansado. Eu já te expliquei. Eu não tinha escolha. Estava envolvido em um esquema que saiu do controle. Desviar o dinheiro parecia a única forma de me proteger e, de certa forma, proteger vocês. Proteger a gente? Repetiu Viviane, incredulamente. Você forjou a própria morte e me deixou sozinha para criar nossa filha. Como isso é proteger? Era o melhor que eu podia fazer na época, disse Murilo, sua voz ficando mais aguda, quase como se estivesse implorando para que ela entendesse. Eu sei que errei, mas eu fiz o que achei que era necessário. Viviane balançou a cabeça, tentando não deixar as emoções transparecerem. Você não entende, Murilo. Eu não quero saber das suas justificativas. Eu só quero saber como isso vai acabar. Você vai continuar fugindo pelo resto da vida? Porque eu não vou fazer parte disso. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos vagando pela sala antes de voltarem para ela. Viviane, eu não posso ser preso. Se eu for pego, é o fim para mim. E não só para mim. Eu não posso deixar isso acontecer. Viviane sentiu uma onda de raiva e frustração crescer dentro dela. Então é isso? Você só está pensando em si mesmo, mais uma vez. E eu? E Isabela? O que você acha que vai acontecer conosco se tudo isso vier à tona? Você não pensou em como sua filha vai ser afetada por suas escolhas? Claro que pensei, exclamou Murilo, a voz soando mais alta do que pretendia. Eu pensei em vocês todos os dias. Foi por isso que eu fiz tudo isso. Para garantir que vocês nunca precisassem se preocupar com dinheiro, que nunca precisassem passar por dificuldades. Viviane o encarou, sentindo-se traída mais uma vez pelas palavras dele. Nós já estamos passando por dificuldades, Murilo. E não é por falta de dinheiro, é porque você nos abandonou. Você acha que eu vou simplesmente esquecer tudo que você fez e te ajudar a fugir? Murilo abaixou a cabeça, visivelmente abalado. Eu pensei que você fosse entender. Não, Murilo, eu não entendo. E não vou acobertar os seus crimes, disse Viviane, sua voz firme e clara. Você está se enganando se acha que pode continuar fugindo. A polícia está atrás de você, e mais cedo ou mais tarde, eles vão te encontrar. E eu não vou ser cúmplice disso. Murilo olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Então é isso? Você vai me entregar? Vai deixar que me prendam? Eu não preciso te entregar, respondeu Viviane, sentindo um aperto no peito enquanto dizia aquilo.
Você fez isso sozinho. E se você realmente quer proteger Isabela, então precisa fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique encarar as consequências. Murilo ficou em silêncio, e Viviane pôde ver a luta interna em seu rosto. Ele sabia que ela estava certa, mas não queria admitir. Ela queria acreditar que, no fundo, ele ainda se importava o suficiente para fazer a coisa certa. Mas naquele momento, tudo que ela via era um homem desesperado tentando escapar das próprias mentiras. De repente, o telefone de Viviane vibrou e ela pegou o celular para verificar. Era uma mensagem de Raul. "Tudo bem? Preciso te falar uma coisa importante. Me avise quando puder." Ela ignorou a mensagem por um momento, focando novamente em Murilo. "Eu vou te dar um conselho, Murilo. Se entregue antes que as coisas piorem. Porque, do jeito que estão, vai ser muito pior para você e para todo mundo que você diz querer proteger." Murilo olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e tristeza. "Você realmente vai fazer isso, né? Não vai? Vai me deixar ser preso?" "Eu não tenho escolha", disse Viviane, sua voz trêmula, mas determinada. "Eu não posso continuar vivendo essa mentira, e nem posso permitir que minha filha cresça acreditando que é certo fugir das consequências." Murilo respirou fundo, como se estivesse tentando absorver tudo o que ela havia dito. "Então, acho que essa é a nossa despedida", ele murmurou, olhando para o café na xícara à sua frente. "Eu lamento muito por tudo isso, Viviane, e me desculpe. Por favor, cuide bem de Isabela." Viviane se levantou, sentindo as pernas tremerem, mas segurou firme. "Eu vou cuidar dela, Murilo. E espero que um dia você entenda o que significa realmente proteger alguém." Quando ela se afastou e saiu do café, sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros, mas a dor ainda estava lá, profunda e constante. Ao abrir a porta para sair, pegou o celular e ligou para Raul, precisando ouvir sua voz para se reconfortar. "Oi, Raul. Eu acabei de falar com ele." "Ótimo", disse Raul, sua voz soando mais séria do que o normal. "Eu preciso te encontrar agora. Descobri algo sobre Murilo, e você precisa saber." Viviane desligou o telefone, sentindo uma nova onda de ansiedade se formar em seu estômago. Raul parecia preocupado, e isso a deixava ainda mais apreensiva. Ela saiu rapidamente do café e foi em direção ao local onde combinaram de se encontrar, um pequeno parque perto da casa de Raul. Durante todo o caminho, as palavras de Murilo ecoavam na sua cabeça, mas ela tentava afastá-las para focar no que Raul tinha a dizer. Quando chegou ao parque, avistou Raul sentado em um dos bancos, olhando para o celular como se estivesse esperando ansiosamente por ela. Assim que a viu se aproximando, ele se levantou e foi ao seu encontro, com uma expressão séria que ela raramente via nele. "O que aconteceu?" perguntou Viviane, preocupada. "Você disse que tinha descoberto algo." Raul suspirou e fez um gesto para que ela se sentasse. "Sim, e eu preciso que você escute com calma, porque isso vai ser difícil de ouvir." Ele se sentou ao lado dela e segurou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. "Depois que você me contou sobre Murilo, eu usei alguns dos meus contatos na polícia e na investigação para saber mais sobre o que realmente aconteceu. Eu queria entender o que estávamos enfrentando." Viviane assentiu, já sentindo o coração disparar. "E o que você descobriu?" Murilo não apenas desviou dinheiro da empresa onde trabalhava, ele foi um dos principais mentores do esquema, junto com a secretária que você viu com ele no voo, explicou Raul, sua voz baixa e cautelosa. "Mas não é só isso. Ele está sendo procurado por lavagem de dinheiro e fraude, e as autoridades estão certas de que ele ainda está envolvido em atividades ilegais, mesmo depois de ter simulado a própria morte." Viviane sentiu um calafrio percorrer seu corpo. "Como assim? Atividades ilegais? Ele ainda está fazendo isso?" Raul assentiu, com um olhar de pena. "Sim. E foi isso que fez com que ele fosse localizado novamente. As transações financeiras suspeitas não pararam, e isso chamou a atenção das autoridades.
Eles suspeitam que ele esteja usando identidades falsas para continuar operando e financiando outros crimes. Ela ficou em silêncio, tentando absorver as palavras de Raul. Era difícil acreditar que Murilo, o homem que ela amou, pudesse ter se envolvido em algo tão sombrio e perigoso. Então, ele nunca parou? Murmurou ela, quase para si mesma. Mesmo depois de tudo, ele continuou fazendo isso? Parece que sim, disse Raul, apertando as mãos dela com mais força. E tem mais uma coisa, Viviane. Algo que me deixou muito preocupado. Viviane o encarou, sentindo a tensão aumentar. O que é? Ontem à noite, recebi uma ligação de um dos investigadores que está trabalhando no caso. Ele me disse que Murilo está tentando transferir uma grande quantia de dinheiro para uma conta no exterior, mas eles bloquearam a transação. Agora, a polícia acredita que ele vai tentar fugir do país, disse Raul, observando cada reação dela. E ele pode tentar te usar para isso. O coração de Viviane acelerou. A ideia de Murilo fugir novamente a deixou com uma sensação de desespero. Mas ele não pode simplesmente me arrastar para isso, Raul. Eu não vou deixar que ele me use. Eu sei que você não vai, disse Raul, com um olhar sério. Mas ele está desesperado, e pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. Eu só quero que você esteja ciente disso, para que não seja pega de surpresa. Viviane sentiu uma onda de medo e confusão. Ela tinha acabado de confrontar Murilo, dito a ele que não o ajudaria, e agora descobria que ele estava disposto a ir ainda mais longe para escapar. O que eu faço, Raul? Como posso impedir que ele continue com isso? Eu tenho uma ideia, disse Raul, olhando para ela com firmeza. Sei que você quer proteger Isabela e não quer que isso vire um escândalo que possa afetá-la. Por isso, pensei em uma maneira de resolver tudo isso sem expor você e sua filha. Viviane estava atenta, esperando a solução que Raul sugeriria. O que você tem em mente? Vamos fazer com que ele se entregue, disse Raul, de forma direta. Eu falei com os investigadores e eles estão dispostos a negociar uma rendição pacífica se ele cooperar e entregar todas as informações sobre o esquema. Ele pode evitar uma sentença mais severa, e isso pode impedir que o nome dele apareça tanto nos jornais, protegendo você e Isabela de serem arrastadas para o meio disso tudo. Viviane piscou, absorvendo a ideia. Mas como vamos convencê-lo a se entregar? Ele está determinado a fugir, Raul. Eu não sei se ele vai aceitar. Eu sei que é difícil, disse Raul, sua voz mais suave. Mas você é a única que ele ainda escuta, Viviane. Ele confia em você de alguma forma, mesmo depois de tudo. Se você conseguir convencê-lo de que essa é a única maneira de salvar o que resta da vida dele, talvez ele ceda. Viviane ficou em silêncio, processando as palavras de Raul. Parte dela queria acreditar que poderia convencer Murilo a fazer a coisa certa, mas outra parte sabia que ele sempre havia sido teimoso e determinado a seguir seu próprio caminho. Não importava o custo. E agora, depois de tudo que ela havia descoberto, sabia que ele era ainda mais perigoso do que pensava. Eu não sei, Raul, disse ela. Finalmente, eu não sei se vou conseguir fazer isso. Você consegue, disse ele, apertando as mãos dela, olhando em seus olhos. Você é forte, Viviane, e eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Não vamos deixar que ele escape sem enfrentar as consequências. Mas também não vamos deixar que ele arraste você para baixo com ele. As palavras de Raul deram a Viviane um pouco de esperança, mas também a deixaram com medo do que viria a seguir. Ela sabia que teria que enfrentar Murilo mais uma vez, e dessa vez precisava ser definitiva. Não podia haver hesitação. Não podia haver espaço para dúvidas. Tudo bem, disse ela, respirando fundo e tentando reunir coragem. Vou tentar falar com ele novamente. E vou dizer que essa é a última chance que ele tem de fazer a coisa certa. Raul assentiu, com um sorriso encorajador. Você vai conseguir. E lembre-se, não importa o que aconteça, você não está sozinha nessa. Viviane sentiu uma onda de gratidão por Raul. Ele tinha entrado na vida dela em um momento em que tudo parecia desmoronar,
e mesmo sem obrigação alguma, tinha decidido ficar e ajudá-la a enfrentar o caos. "Obrigada, Raul, de verdade", disse ela, sua voz tremendo de emoção. "Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim." Raul se inclinou e a beijou suavemente na testa. Um gesto simples, mas cheio de carinho e apoio. "Vamos resolver isso juntos, Viviane. E depois disso, você poderá finalmente seguir em frente sem o peso de tudo isso." Enquanto eles se despediam e Viviane se preparava para mais uma vez enfrentar Murilo, ela sabia que aquilo seria a última e decisiva conversa entre eles. Se ele não aceitasse se entregar, ela teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida e deixar que a polícia fizesse seu trabalho. Não havia mais espaço para meias-verdades ou hesitações. Era hora de encerrar aquele capítulo, de uma vez por todas. Viviane passou a noite em claro, pensando na conversa que teria com Murilo. Sabia que essa era a última chance para resolver tudo sem maiores consequências para ela. E, principalmente, para Isabela. Ela precisava ser firme e tentar convencê-lo a se entregar, mesmo que a simples ideia de confrontá-lo mais uma vez a deixasse apreensiva. Apoiou-se nas palavras de Raul e repetia para si mesma que, acontecesse o que acontecesse, ela não estava sozinha. Na manhã seguinte, Viviane saiu de casa com o coração pesado. Antes de sair, abraçou Isabela um pouco mais forte do que o normal e deu um beijo em sua testa. "Mamãe volta logo, tá, meu amor?" Isabela sorriu, sem perceber a preocupação no olhar da mãe. "Tá bom, mamãe. Tchau." Viviane encontrou Murilo em um estacionamento afastado, onde ele havia pedido para se encontrarem. O local era isolado e deserto, perfeito para uma conversa que ele não queria que ninguém ouvisse. Assim que ela estacionou e saiu do carro, viu Murilo encostado em um veículo escuro, usando o mesmo boné e óculos escuros. Ele a observou enquanto se aproximava, e Viviane percebeu que havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais tenso, como se estivesse preparado para uma fuga a qualquer momento. "Viviane", começou ele, sem sorrir. "Você veio. Achei que tivesse desistido." "Murilo, nós precisamos conversar", disse ela, tentando manter a voz firme. "Mas antes, quero que você saiba que eu não vou ajudar você a fugir." Murilo franziu a testa, claramente surpreso. "O que você está dizendo? Eu pensei que tivéssemos um acordo. Você me ajuda, e eu garanto que você e Isabela fiquem bem." "Não há acordo", respondeu Viviane, balançando a cabeça. "Isso nunca foi um acordo. Você está tentando me manipular, e eu não vou permitir isso. Eu vim aqui para te dar uma chance de fazer a coisa certa." Murilo parecia impaciente, como se estivesse perdendo a paciência rapidamente. "Viviane, você não entende a gravidade da situação. Eu preciso sair daqui. Não é só uma questão de fugir, é uma questão de sobrevivência. Eu posso garantir o futuro de vocês se você me ajudar, mas se não fizer isso, tudo estará perdido. Eu entendo mais do que você imagina", disse ela, respirando fundo. "E é exatamente por isso que estou aqui para te dar uma última chance de se entregar. A polícia está te procurando, e eles vão te encontrar. Você acha que fugir vai resolver alguma coisa, mas não vai. Vai piorar tudo." Murilo parecia prestes a dizer algo, mas hesitou. Ele olhou para Viviane, avaliando suas palavras, tentando entender até onde ela estava disposta a ir. "E por que você acha que eles vão me deixar simplesmente me entregar? Você acha que eu não vou passar o resto da vida na cadeia? Talvez você consiga reduzir sua pena se cooperar", respondeu ela, com firmeza. "Raul falou com a polícia, e eles estão dispostos a negociar se você se entregar voluntariamente e fornecer informações sobre o esquema. É sua última chance de sair disso sem destruir tudo ao seu redor." Ao ouvir o nome de Raul, o olhar de Murilo mudou. "Raul, então é isso. Você está com ele, não está? Foi por isso que veio me encontrar, para me convencer a me entregar e entregar todo mundo. Eu devia saber." "Não é nada disso, Murilo", disse Viviane, tentando se manter calma. "Raul só quer ajudar. Ele entende que você está em uma posição difícil, mas se você continuar fugindo,
Não há nada que ninguém possa fazer para te salvar. Murilo riu amargamente, uma risada curta e sem alegria. Salvar? Ninguém vai me salvar, Viviane. Ninguém está do meu lado, e você também não está. Eu achava que podia contar com você, mas vejo que estava errado. Você está errado, sim, respondeu Viviane, sua voz ganhando mais força. Eu estou do lado da verdade e do que é certo. Você quer que eu acredite que está fazendo isso por Isabela. Mas a única coisa que vejo é um homem desesperado tentando escapar das consequências dos seus atos. Se você realmente se importa com ela, se você realmente quer proteger nossa filha, então precisa fazer a coisa certa e se entregar. Por um momento, Murilo ficou em silêncio, como se estivesse processando tudo o que ela havia dito. Ele parecia dividido, lutando contra si mesmo, e Viviane esperava, com todo o seu ser, que ele tomasse a decisão certa. Mas então, algo mudou em sua expressão. Seus olhos endureceram, e ele deu um passo para mais perto dela. Eu não posso me entregar, Viviane, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Eu fiz o que fiz para sobreviver, e não vou deixar que você ou Raul ou qualquer outra pessoa arruinem isso. Se você não está comigo, então é melhor sair do meu caminho. Viviane sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir o tom dele. Por mais que tentasse, não conseguia ver o Murilo que conhecera antes. Então é isso? Perguntou ela, com uma tristeza profunda na voz. Você vai continuar fugindo? Não importa o custo? Murilo não respondeu. Em vez disso, ele se inclinou para a frente, aproximando o rosto do dela, e sussurrou. Eu vou fazer o que for preciso. Antes que Viviane pudesse reagir, ele puxou o braço dela com força, tentando arrastá-la para perto do carro. Você vem comigo, disse ele, o tom firme e desesperado. Eu vou sair daqui e você vai me ajudar, queira ou não. Viviane se assustou e tentou se soltar, mas Murilo a segurava com força. Me solta, Murilo, eu não vou a lugar nenhum com você, gritou ela, tentando manter a calma, mas o pânico começava a tomar conta. Foi então que uma sirene rompeu o silêncio do estacionamento. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar ao redor deles, e Viviane viu vários carros da polícia bloqueando as saídas do local. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu um alívio momentâneo quando reconheceu um dos homens saindo de um dos carros. Raul. Murilo, pare, é o fim da linha, disse Raul, caminhando em direção a eles, acompanhado de policiais. Solte-a e se entregue. Isso não precisa acabar assim. Murilo olhou ao redor, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Ele soltou Viviane de repente, como se tivesse sido queimado, e recuou alguns passos. Você me traiu, sussurrou ele, encarando Viviane com uma expressão de dor misturada com raiva. Você chamou a polícia? Viviane mal conseguiu responder. Não, eu não sabia que eles viriam, mas você precisa parar. Por favor, Murilo. Mas Murilo não estava mais ouvindo. Ele começou a correr em direção a um dos carros, tentando fugir, mas foi cercado pelos policiais antes de conseguir chegar lá. Eles o algemaram rapidamente, enquanto ele continuava a lutar e a gritar, suas palavras quase incoerentes. Eu só queria proteger minha família. Viviane ficou parada, sem saber o que fazer. As lágrimas corriam pelo seu rosto, mas ela sabia que tinha feito tudo o que podia. Raul se aproximou dela e a envolveu em um abraço apertado, enquanto ela observava Murilo sendo levado embora. Vai ficar tudo bem, Viviane, sussurrou ele, acariciando seu cabelo. Você fez a coisa certa. Ela queria acreditar, mas tudo o que sentia naquele momento era um vazio esmagador. Sabia que o confronto tinha sido inevitável, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Murilo estava indo para a prisão, e ela só podia esperar que, de alguma forma, aquilo trouxesse um pouco de paz para todos que ele havia afetado. As horas que se seguiram à prisão de Murilo foram um borrão para Viviane. Ela ficou no estacionamento, observando enquanto os policiais escoltavam Murilo para dentro de uma viatura, e Raul não saiu do seu lado em nenhum momento.
Ele a segurou, deu o apoio que ela precisava, mas sabia que, naquele momento, as palavras não seriam suficientes para aliviar a dor que ela sentia. Viviane assistiu tudo em silêncio, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela sabia que esse dia chegaria, mas ver Murilo algemado, sendo colocado no banco de trás do carro da polícia, foi uma imagem que ela nunca pensou que teria que encarar. Ele estava diferente, com o olhar perdido, sem a expressão segura e arrogante que tinha mostrado momentos antes. Pela primeira vez, ele parecia realmente derrotado. Raul a levou para longe do tumulto, conduzindo-a até seu carro. "Vamos sair daqui", disse ele, suavemente. "Se você precisa descansar um pouco." Viviane assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. Ela entrou no carro de Raul e, enquanto ele dirigia, deixou que a tensão do momento finalmente escapasse, soluçando em silêncio. Raul não disse nada, apenas segurou a mão dela, mostrando que estava ali, que ela não precisava passar por aquilo sozinha. "Você fez a coisa certa", disse ele, finalmente, enquanto estacionava em frente ao prédio de Viviane. "Eu sei que é difícil agora, mas isso era necessário. Murilo estava colocando você e Isabela em perigo, e agora ele vai ter que enfrentar as consequências dos atos dele." Viviane enxugou as lágrimas e respirou fundo, tentando encontrar forças. "Eu sei", respondeu ela, sua voz fraca. "Mas é difícil aceitar que tudo acabou assim. Ele parecia tão diferente hoje, desesperado, perdido." "Porque ele estava", disse Raul. "Murilo foi consumido pelas próprias mentiras, e quando isso acontece, é difícil encontrar o caminho de volta. Mas agora, talvez, ele tenha uma chance de refletir sobre tudo e, quem sabe, encontrar uma forma de mudar." As palavras de Raul eram reconfortantes, mas o que mais ajudava Viviane era a presença dele. Ela sabia que, se não fosse por Raul, talvez não tivesse conseguido enfrentar Murilo e lidar com toda a verdade que veio à tona. "Obrigada por estar aqui", murmurou ela, olhando para ele com gratidão. "Eu realmente não sei o que faria sem você." Raul sorriu e acariciou o rosto dela. "E você nunca vai precisar descobrir. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum." Eles ficaram ali por um tempo, até que Viviane sentiu que podia respirar um pouco melhor. Raul a acompanhou até a porta do apartamento. E antes que ela entrasse, ele a puxou para um abraço apertado. "Descanse, Viviane. Amanhã é um novo dia, e você merece começar de novo." Viviane entrou em casa, e a primeira coisa que fez foi verificar Isabela, que dormia tranquilamente no quarto. Ver a filha assim, serena e alheia ao caos que havia se desenrolado naquele dia, trouxe uma paz momentânea ao coração de Viviane. Ela se ajoelhou ao lado da cama, acariciando o rosto de Isabela, e sussurrou: "Eu prometo que vou proteger você sempre." Na manhã seguinte, Viviane acordou com um peso ainda no peito, mas havia uma determinação nova dentro dela. Precisava encarar as coisas de frente e lidar com as consequências. Durante o café da manhã, enquanto Isabela comia cereal e falava animadamente sobre os desenhos que assistiu, Viviane pensava em como explicaria para a filha o que tinha acontecido. Ela sabia que, em algum momento, teria que contar, mas como explicar uma situação tão complicada a uma criança tão pequena? Viviane foi trabalhar como de costume, tentando se distrair com a rotina. Mas, ao chegar ao aeroporto, ela encontrou um clima estranho no ar. Alguns colegas de trabalho a olhavam de maneira diferente, cochichando quando ela passava. Ela ignorou, assumindo que era apenas impressão sua, até que um dos colegas, Carol, a puxou para o lado. "Viviane, você está bem?" perguntou Carol, com um olhar de preocupação. "Eu vi algo no noticiário hoje de manhã, sobre um homem que foi preso, e eu acho que era seu marido." Viviane sentiu o estômago revirar. Um noticiário. Claro. Ela deveria ter imaginado que a prisão de Murilo, envolvendo fraude e fuga, acabaria nas manchetes. Respirou fundo, tentando manter a calma. "Sim, era ele", respondeu, sem entrar em detalhes. "Foi uma situação complicada, mas está tudo bem agora." Carol assentiu, parecendo entender que Viviane não queria falar mais sobre o assunto.
Eu só queria saber se você precisava de alguma coisa. Eu sei que não deve estar sendo fácil. Obrigada, Carol. Eu aprecio isso, disse Viviane, oferecendo um sorriso fraco. Vou ficar bem. O dia no trabalho passou devagar, e cada vez que ela tinha um momento livre, a mente de Viviane vagava de volta para a cena no estacionamento e para as palavras de Murilo. Ela sabia que ele estava errado, que havia feito escolhas terríveis, mas parte dela ainda lamentava o que poderia ter sido se ele tivesse tomado um caminho diferente. Depois do trabalho, Viviane recebeu uma mensagem de Raul. Posso passar aí hoje à noite? Quero conversar com você. Ela respondeu que sim, e quando ele chegou, trazia uma expressão mais séria do que de costume. Sentaram-se na sala de estar e Raul começou a falar. Viviane, eu sei que hoje foi um dia difícil e eu queria te dar algum tempo para processar tudo, mas tem uma coisa que preciso dizer, começou ele. Sua voz calma, mas com uma firmeza que a fez prestar atenção. Eu conversei com a polícia e eles querem a sua ajuda para fechar todo o caso. Murilo tem informações importantes que ainda não foram reveladas e eles acreditam que você pode ser a chave para convencê-lo a cooperar. Viviane ficou em silêncio, processando as palavras dele. A ideia de ter que voltar a se envolver com o caso a deixava apreensiva, mas sabia que Raul só estava sugerindo isso porque acreditava que era importante. Eu não sei, Raul. Não sei se posso fazer isso. Eu entendo, disse ele, segurando a mão dela. Mas pense bem, essa pode ser a oportunidade de encerrar tudo isso de uma vez por todas, de garantir que ninguém mais será enganado como ele fez. E, Cano, se Murilo cooperar, isso pode até ajudar a reduzir a pena dele, como falamos antes. Viviane olhou para Raul e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha uma escolha. Poderia tentar se afastar e deixar que a justiça seguisse seu curso, ou poderia fazer parte da solução, ajudar a colocar um fim definitivo na situação que tanto a atormentou. Sabia que seria difícil, mas talvez essa fosse a única forma de realmente seguir em frente. Eu vou pensar nisso, disse ela, finalmente. Mas Raul, obrigada por acreditar em mim, por estar ao meu lado, mesmo quando tudo parecia impossível. Raul sorriu e a puxou para um abraço, como se dissesse que não importava o que ela decidisse. Ele estaria ali. Seja qual for sua escolha, Viviane, eu vou apoiar. Só quero que você saiba que, não importa o que aconteça, você fez a coisa certa. Viviane sentiu o peso das palavras dele e soube que, com Raul ao seu lado, ela poderia enfrentar o que viesse a seguir. O fim daquela jornada estava próximo, e com isso, talvez viesse a tão esperada paz que ela e Isabela mereciam. Nos dias que se seguiram à prisão de Murilo, Viviane sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros, embora a dor e a tristeza ainda permanecessem. Ela sabia que tomar a decisão de confrontar Murilo e deixá-lo enfrentar as consequências havia sido a coisa certa a fazer, mas isso não tornava o processo menos doloroso. Ainda assim, havia uma sensação de encerramento, de que uma parte importante e sombria de sua vida finalmente tinha chegado ao fim. Depois de muito pensar e conversar com Raul, Viviane decidiu que ajudaria a polícia a convencer Murilo a cooperar. Ela sabia que essa seria uma oportunidade para encerrar definitivamente o caso e, talvez, garantir que ninguém mais sofresse por causa dos crimes dele. O encontro foi marcado para um dia chuvoso, em uma sala discreta da delegacia, longe dos olhos curiosos da mídia. Raul foi com ela, como sempre, e, enquanto esperavam para entrar, ele segurou sua mão e a olhou nos olhos. Você está pronta para isso? Viviane respirou fundo, tentando encontrar a coragem que sabia que precisava. Preciso fazer isso. Não só por mim, mas por Isabela. Eles entraram na sala onde Murilo aguardava, algemado e sob a vigilância de 2 policiais. Ele estava abatido, com o olhar perdido e as feições endurecidas. Ao ver Viviane, ele levantou a cabeça e seus olhos brilharam brevemente, como se ainda houvesse uma faísca de esperança. Ela se sentou à frente dele, com Raul ao seu lado, e ficou em silêncio por um momento antes de começar a falar. Murilo,
Eu não vim aqui para te acusar ou te julgar, disse ela calmamente. Eu vim para tentar encontrar uma forma de encerrar isso de uma vez por todas. Você tem uma escolha agora. Pode continuar lutando contra algo que você não vai vencer, ou pode fazer a coisa certa e cooperar. Murilo a olhou com uma mistura de dor e resignação. Viviane, eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Tudo o que eu fiz foi para tentar proteger a nossa família. Eu sei que você acredita nisso, respondeu ela, sua voz mais suave, mais firme. Mas você precisa entender que as suas ações tiveram consequências, não só para você, mas para todos ao seu redor. E agora, tudo o que estou pedindo é que você faça a coisa certa, pelo menos uma vez. Coopere com a polícia. Ajude a corrigir um pouco do dano que você causou. Murilo desviou o olhar, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. E o que eu ganho com isso? Se eu colaborar, eles vão me deixar ir? Não vão, disse Raul, entrando na conversa. Mas eles podem considerar sua cooperação e reduzir sua pena. Pode ser a única chance que você tem de começar a consertar o que fez. Por um momento, o silêncio na sala era palpável. Viviane observou Murilo, tentando entender o que se passava em sua mente. Ela sabia que ele era orgulhoso e teimoso, mas também sabia que ele se importava, de alguma forma, com o futuro de Isabela. Murilo, se você fizer isso, talvez um dia Isabela possa entender que o pai dela tentou consertar as coisas, que ele tomou responsabilidade pelos seus atos. E isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Murilo fechou os olhos, como se as palavras dela o tivessem atingido profundamente. Ele parecia mais velho do que Viviane se lembrava, com as marcas do estresse e da culpa visíveis em seu rosto. Finalmente, ele abriu os olhos e olhou diretamente para ela. Tudo bem, disse ele, com uma voz quase inaudível. Eu vou cooperar. Viviane sentiu uma onda de alívio misturada com tristeza. Sabia que aquilo era um passo importante, mas também sabia que era o fim definitivo de qualquer esperança de que a vida voltasse ao que era antes. Murilo estava escolhendo se entregar, e isso significava que ele finalmente estava aceitando a responsabilidade pelas suas ações. Depois de mais algumas palavras, os policiais retiraram Murilo da sala, e Viviane e Raul ficaram sozinhos. Ela se recostou na cadeira, deixando as lágrimas rolarem silenciosamente. Raul se aproximou e a abraçou, sem dizer nada, apenas oferecendo o conforto de sua presença. Vai ficar tudo bem, sussurrou ele. Você foi incrível. Os dias seguintes trouxeram um senso de encerramento que Viviane não sabia que precisava. Murilo cooperou com a polícia, fornecendo informações detalhadas sobre o esquema de desvio e ajudando a prender outros envolvidos. A mídia cobriu o caso, mas graças às negociações discretas de Raul e das autoridades, o nome de Viviane e de Isabela não foram mencionados diretamente, poupando-as do escrutínio público. Viviane começou a sentir que finalmente poderia respirar. Ela e Raul continuaram a passar mais tempo juntos, e ele se tornou uma figura cada vez mais presente na vida de Isabela. Aos poucos, a menina começou a chamar Raul para brincar, contar histórias e até pedir ajuda com as tarefas da escola. Viviane sabia que uma nova família estava se formando, uma que tinha nascido das ruínas de uma história complicada, mas que ainda assim era real e cheia de amor. Alguns meses depois, numa manhã ensolarada, Raul convidou Viviane para um passeio no parque. Isabela brincava com outras crianças, enquanto eles se sentavam juntos em um banco, observando-a. Raul parecia mais sério do que de costume, e Viviane percebeu que ele estava nervoso. Viviane, começou ele, respirando fundo. Eu sei que passamos por muita coisa juntos nos últimos meses, e, honestamente, nunca imaginei que encontraria alguém como você no meio de tanto caos. Mas agora, tudo que eu quero é construir algo sólido, algo que dure. Ela o olhou, confusa, até que ele tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas elegante. Viviane, você me deixa ser parte dessa nova vida que você está construindo? Deixa eu estar ao seu lado e do lado de Isabela para sempre.
Viviane ficou sem palavras. As lágrimas começaram a encher seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de alívio, de esperança. Sim, Raul, disse ela, finalmente, com um sorriso que iluminava todo o rosto. Sim, eu quero. Eles se abraçaram, e Viviane sentiu que, pela primeira vez em anos, sua vida estava em um caminho que ela escolheu. Um caminho que não era ditado pela dor ou pelo medo, mas pelo amor e pela esperança. Isabela correu em direção a eles e Viviane a pegou no colo, sorrindo para Raul. Eu te amo, disse ela, olhando para Raul, e soube que essas palavras não eram apenas uma promessa para ele, mas para si mesma e para o futuro que estavam construindo juntos. O sol brilhava intensamente no céu, como se comemorasse o novo começo que eles finalmente haviam encontrado. A vida era cheia de reviravoltas, e Viviane sabia que sempre haveria desafios. Mas, com Raul e Isabela ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa. E agora, finalmente, ela podia seguir em frente, sabendo que havia feito o que era certo e que o futuro estava repleto de possibilidades.